A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco, está no ar o Jornal das 6. Vamos conhecer agora a história de um menino que, mesmo sem poder sair do hospital desde seu nascimento há 12 anos, decidiu voar. O menino Jean, que mora na UTI do Hospital de Caridade de Ijuí, escreveu um livro que foi ilustrado pelo famoso Maurício de Souza. Mas o mais sensacional é que esse garotinho de Ijuí, com seus sonhos e fé, nem está aí para suas limitações e resolveu voar. E todos naquela cidade acompanham esse voo do Jean, o menino passarinho. Agora poderão também participar de sua historinha, que ilustramos com muito carinho. Um pavão fanfarrão que esperamos não fique só no primeiro livro, porque todos nós precisamos ser passarinhos. É assim que Maurício de Souza, um dos maiores ídolos do Jean, o descreve. Uma história que teve início em 2013 e hoje ganha as páginas de um livro. Pedir a presença do próprio Maurício de Souza, né? Então isso me deixou comovido, porque ele é um garoto especial, um menino muito inteligente, e a gente ficou na expectativa de tentar trazer o Maurício de Souza. E tivemos aí, então, esses contatos, tínhamos um profissional da TV Globo que era amigo em comum, e ele conseguiu vender a ideia para a produção do Faustão, e a gente conseguiu trazer então o Maurício de Souza através da TV Globo, né? Foi um momento mágico para Ijuí, para o hospital também, e para o Jean então nem se fala, né? A partir da vinda do Maurício, o Jean se transformou, ele criou expectativas, ele ganhou vida, inflou, né? E a partir de então ele queria também ser um escritor. Mas aí entra um trabalho de profissionais, e a professora, a pedagogia ensina isso, né? Até a questão da educação especial fez com que o menino então interagisse ainda mais com a professora. Essa construção se deu então com muitos contos e agora culminando então com um livro. E nesse meio tempo da construção da professora com o Jean, tem uma figura ímpar que é o assessor de imprensa do Maurício de Souza, que é o Jao Loveto. Ele comprou essa ideia, né? No primeiro momento ele achou muito difícil, mas com a construção e com a insistência da professora, que tem um grande mérito nisso, o Jao ajudou, e o Maurício, como já conhecia toda a história, se emocionou conhecendo o Jean, ele comprou a ideia também, e felizmente agora então a construção, depois de 3 anos e meio, o primeiro livro do Jean, um momento marcante para ele e para nós enquanto profissional, e tenho certeza que para Ijuí também, né? Porque o Jean mostrando o talento dele, obviamente que nem só o hospital, mas a comunidade de Ijuí está sendo mostrada para todo o Brasil. Desde que nasceu há 12 anos, Jean Carlos Kitlaus vive restrito ao ambiente de UTI de crianças. A descoberta de severa doença, miopatia congênita, uma doença muscular que não permite que a criança tenha uma vida normal como as demais crianças. No hospital, os equipamentos de respiração mecânica e um acompanhamento constante da equipe de médicos e enfermeiros o mantém vivo. A mãe, que mudou totalmente sua vida desde o nascimento do Jean, conta a alegria do pequeno ao ver o livro. Bom, o Jean, hoje, ele está com 12 anos de idade, ele se encontra bem, e agora com a conclusão do livro dele, ó, ele ficou muito feliz, ele ficou eufórico. Quando eu mostrei para ele o livro, até ele olhou assim, um olhar fixo para o livro, assim, como se ele não acreditasse. O meu livro está pronto. E ele é realizado, porque ele sempre, agora nas expectativas assim, dos últimos dias da chegada, da conclusão, que tivesse pronto, daí ele disse assim, eu vou ser um autor. E agora ele diz, agora eu sou um autor igual ao Maurício de Souza. O Maurício de Souza é o ídolo dele. Tanto que ele sempre diz, ele quer ser igual ao Maurício de Souza. Como o próprio Maurício de Souza disse, Jean é o menino passarinho. E mesmo sem poder sair do hospital, sua imaginação voa longe. A professora Eliane foi quem ajudou o pequeno a voar mais e teve a ideia do livro. A partir das histórias que o Jean contava, então, eu fiz um projeto para incluir ele na turma onde ele era matriculado, na escola Nelson Tobias, para fazer trocas com os colegas dele, né, a partir das histórias. E aí eu levei as 10 primeiras histórias, então, que ele tinha contado naquele ano, e os colegas dele
puderam conhecer, ilustraram, e aí ele escolheu os 10 melhores desenhos, um para cada história, e os colegas que foram os escolhidos puderam vir passar uma tarde com ele, conhecer o Jean de perto, conversar, foi boa aquela tarde. Mas para mim parecia que o projeto não estava acabado, parecia que tinha que ter algo mais, e ele não era ainda o desfecho que tinha que ser, eu não sabia o que era. E aí, numa dessas noites sem sono, eu comecei a pensar, puxa vida, eu acho que a gente poderia publicar essas histórias, merecem, né, ser publicadas. E aí que eu comecei a pensar, o Maurício veio em 2013, é amigo do Jean, gostou tanto do Jean, será que ele não publicaria as histórias do Jean, né? Aí fui falar com a mãe do Jean, com a enfermeira Marileia na época, perguntando o que elas achavam da ideia, meio louca, né? Uma coisa assim, parece tão improvável, que para mim também parecia. E aí a Marileia me olhou e disse, prof, ou não a gente já tem. Vai, manda, quem sabe a gente consegue um sim. E aí, através do Alain, que tinha todos os contatos do Jal, o Alberto Lovetro, né, que é o assessor do Maurício de Souza, então ele enviou o projeto e a coisa foi andando, foi caminhando, enfim, 3 anos de luta, de muitas vezes preocupação, porque estava demorando demais. Para você ter uma ideia, o ano passado a gente ficou o ano inteiro procurando editora, que a decisão já estava feita, que o Maurício iria ajudar com as ilustrações, faltava uma editora que bancasse o projeto. E aí um dia o Jal me mandou um e-mail pedindo para mim enviar para ele endereços de várias editoras daqui do Sul. Eu pesquisei na internet porque eu também não sabia. Mas enfim, em dezembro ele mandou a notícia, então, prof, a gente conseguiu uma editora. E de dezembro até agora já são praticamente 7 meses. Eu que queria tudo tão para ontem, né? Eu tive que aprender que tudo tem um tempo e que o tempo não é o nosso, a gente não sabe. E eu acredito que esse livro veio na hora que tinha que ser. Nesta primeira edição, são pouco mais de 2.000 exemplares. O show do Pavão Fanfarrão é de Jean Carlos Kitlaus e ilustração de Maurício de Souza. É a história do Pavão, que, como ele sempre diz, o Maurício de Souza tem a Turma da Mônica e eu tenho o Pavão. Ele é o criador do Pavão, o Pavão é exclusiva do Jean. E os amigos do Pavão, os animais, que resolvem um dia fazer uma competição para ver quem cantava melhor. E aí o resto só lendo a história. A história é um amor, é linda. As crianças vão se encantar e eu sei o que eu estou falando porque eu sou professora de educação infantil e anos iniciais e vão gostar muito. O livro é lindo, é muito bem ilustrado, colorido e a história não tem explicação, é linda. Vocês vão ter que comprar o livro para conhecer. E hoje já tem muitas outras histórias, porque ele nunca parou de contar. E é incrível porque ele está no final de uma história e ele já sabe qual ele vai contar depois, ele já tem o título. Ao adquirir o livro, além de levar para casa uma belíssima história, você ajuda no tratamento do Jean. Ela é totalmente destinada. Eu vou guardar todo o dinheiro que der da renda dos livros, eu vou guardar. Sempre que ele precisar para o bem-estar dele, para o conforto dele, eu vou usar diretamente com ele, o Jean. Tem pela internet, tem um site que é www.olivrodojean.com.br e na livraria Literatos, em Juí. O lançamento do livro será realizado nesta sexta-feira, 7 de julho, às 6h30 da tarde, na livraria Literatos. O show do Pavão Fanfarrão. Texto Jean Carlos Kitlaus, ilustração Maurício de Souza. Era uma vez um pavão que vivia na floresta com todos os bichos. Como todo pavão, ele se achava o máximo e queria sempre comandar o show dos animais na floresta. Reunia todos os animais e abria sua cauda em leque colorida para começar, e falava: Olá, criançada, sou eu, o pavão que fala, fala e fala. E agora vamos mexer e remexer com a atração Coral dos Animais. Será uma canção muito especial criada por mim. Os animais já conheciam aquele pavão exibido e sabiam que quem iria cantar era ele.
E foi assim que ele começou, sem dar chance para que o coral de animais também cantasse. E para saber o resto da história, compre o livro O Show do Pavão Fanfarrão. Antes tarde do que mais tarde, a máxima do Barão de Itararé nem sempre pode ser aplicada na nossa justiça. A morosidade é tão grande que às vezes a sentença nem chega. Um problema que tem várias explicações. Uma delas é o incrível volume de processos nos tribunais. No final do ano passado, eram mais de 3 milhões. Em média, um caso para cada 4 habitantes aqui do estado. Uma justiça abarrotada. O volume de processos impressiona. Somente no ano passado, 1.600.000 novos casos chegaram à Justiça do Estado. São muitas as razões que levam a esse cenário. Entre elas, o sistema recursal, que permite a revisão das decisões, e o acesso mais fácil à justiça, que faz com que a população busque direitos básicos não fornecidos pelo Estado por meio da judicialização. Mas não apenas isso. Tudo que está ocorrendo hoje, se eu fosse resumir, eu diria de que o judiciário ele não se estruturou. Ele simplesmente está trabalhando com o que tinha 10, 15, 20 anos atrás. Nós temos no Brasil uma sociedade com hiperregulação. Nós temos mais de 1 milhão de leis. Algumas são temporárias, como leis orçamentárias, enfim. Mas qualquer assunto que você imaginar da vida brasileira tem uma lei dizendo como deve ser feita, e uma lei alterando aquela lei, e outra lei alterando, etc. Bom, este é um ponto fundamental. O segundo ponto é a questão da gratuidade judiciária, que ficou larga demais. É uma ideia muito bem intencionada, muito bem feita, de facilitar bastante o acesso às pessoas mais carentes, mas se abriu espaço para um tipo de processo aventureiro. Para o presidente da Ordem dos Advogados Gaúcha, a lentidão tem impacto direto para a sociedade, que fica sem resposta às demandas, e para os profissionais. A advocacia é duramente castigada com isso. Há colegas que estão perdendo poder aquisitivo porque dependem da decisão do magistrado para que possa conseguir receber os seus honorários. E a demora atinge a advocacia. Em 2015, ano do último levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o Rio Grande do Sul ocupava o 2º lugar na lista dos estados com o maior número de novos processos por 100 mil habitantes. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, para dar conta do volume de tanto trabalho, seriam necessários mais recursos e profissionais. Nós temos um déficit hoje por volta de 200 magistrados no Rio Grande do Sul, um déficit alto. Nós temos 600 e poucos magistrados trabalhando no primeiro grau, nos faltam uns 200 e por volta de 2.000 servidores. Os processos eletrônicos, ainda não implantados de forma integral, agilizam a tramitação, mas não diminuem o número de ações. Ainda assim, em 2016, o Judiciário encerrou cerca de 130 mil processos a mais em relação à abertura de novos. Para espantar o frio, muita gente recorre aos aquecedores e aos chuveiros, com a água bem quente. Mas atenção, é preciso tomar cuidado com os possíveis curtos-circuitos. O perigo está na falta de manutenção da rede elétrica das residências. Com o frio, os aquecedores e os condicionadores de ar em temperaturas mais altas são mais requisitados. E estes aparelhos consomem muita energia. Geralmente a gente costuma dizer, minha instalação elétrica nunca teve problema. Realmente nunca teve problema porque o consumo era bem menor nas outras épocas do ano. Então o ar-condicionado ele está no módulo de aquecimento, né? Estamos vendo ali 28 graus, a temperatura ambiente lá fora está na faixa de 8 graus. Então o consumo de energia é alto e além do consumo do ar-condicionado, eu tenho o consumo das resistências do sistema de ar-condicionado. E para também espantar o frio, banhos quentes. Os chuveiros elétricos merecem atenção, ainda mais se estiverem no modo inverno. Nossa primeira orientação é sempre estar de olho se ele está correto, se ele está em perfeitas condições, se não tem nenhum fio exposto que possa ficar desencapado e possa vir gerar um curto-circuito. Alguns eletrodomésticos e eletroportáteis consomem mais energia do que outros. E o ideal é de que eles nunca sejam ligados na mesma tomada, os populares T's. Tomadas sobrecarregadas podem ser a causa de um incêndio. Uma
Uma das soluções, quando se tem a necessidade de utilizar vários pontos de eletrodoméstico no mesmo local, é a utilização de dispositivos como esse, já próprios para esse tipo de situação, como essa torre, aonde você já tem 2 pontos. Existem torres como essa com 3 pontos, existem módulos com carregamento USB já apropriados para esse tipo de situação, sem a gente estar utilizando artifícios como a questão do T, e com isso a gente vai minimizando os riscos. As condições das ruas de Juiz são das reclamações diárias dos motoristas, tanto de pessoas que moram no centro como nos bairros. Mas não mostramos apenas as reivindicações, mas também as melhorias que são feitas. Nessa quinta-feira, nós fomos até a Rua 13 de Maio, no bairro Colonial, mostrar o trabalho que está sendo realizado. A Prefeitura de Juí, através da Secretaria de Obras, Demase e Corsã, após reivindicação de moradores do bairro Colonial, estão realizando obras de melhorias na Rua 13 de Maio. A previsão de conclusão dos trabalhos é para a próxima semana. É uma solicitação antiga, né, dos moradores aqui da região, e nós procuraram na Secretaria ao longo desse ano, e tivemos várias demandas, mas a gente acabou priorizando essa situação aqui em função da situação precária que se encontrava esse trecho. E é um trecho importante, temos a estação de tratamento da Corsã logo aqui na frente, e isso estava inviabilizando o acesso dos caminhões que acessam a estação, transporte escolar, enfim, toda a comunidade que aqui transita. Mas era uma obra assim que demandaria um certo tempo, né? Que não é uma obra rápida, então nós esperamos que o tempo melhorar e nós orientamos através das previsões do tempo para que fizesse uma semana cheia de tempo bom para nós começarmos e terminarmos. E graças a Deus o tempo ajudou, a gente iniciou, né, e estamos quase concluindo. Devido às condições da rua, moradores chegaram a ficar ilhados por 5 dias, no período de chuva intensa que ocorreu no mês de junho. Olha, a situação aqui é terrível, precária mesmo, porque vai fazer 3 anos que a gente mora aqui e era sempre a mesma situação, principalmente inverno. Agora, últimos dias de chuva que deu, a gente ficou enleado 1 semana, sem poder alguém sair de lá ou alguém passar para lá, por causa que deu a chuva, alagou todo o bueiro aqui assim, ficou 5 dias sem nós poder ter passagem. E as crianças, quando chove no inverno, não pode ir para aula, né? Porque a van não vem buscar e a gente não pode sair e ninguém voltar para cá. Era muito terrível a situação nossa ali, sabe? Era bem desesperadora, porque se tivesse um caso de emergência não teria como sair, porque a única passagem nossa é essa ali, né? Que é em frente ao portão, o bueiro ali, essa é a nossa passagem que a gente tem aqui. Na verdade, assim, a gente mora aqui, é morador mais antigo, né? Aqui. E essa situação aqui já são em torno de 30 anos, 40 anos atrás, que a gente está reivindicando a melhoria dessas estradas, né? Mas sempre entra partido, sai partido e a gente continua naquela situação. Então, agora esse ano a gente resolveu fazer uma reunião com o povo, com a comunidade que mora aqui, porque se precisasse de uma van, precisasse de um lixeiro, vir até aqui pegar o lixo, né, para não ficar jogando lixo no mato, na rua, né? Então a gente colocou esse objetivo, né, conversou com o Beto Noronha, e ele disse não, ele se expor em nos ajudar e caminhar com nós. Inclusive foi ele que marcou todas as reuniões, a gente começou desde de janeiro com as reuniões primeiro com o secretário de obras, aí com o pessoal do Demase, né? E aí fomos colocando, expondo e dizendo para eles verdadeiramente a necessidade. No momento está sendo concluído o trabalho de aterramento e corte de galhos de árvores para o alargamento das ruas. É uma autarquia em que, desde que nós assumimos o dia 2 de janeiro, em conjunto com a Secretaria de Obras e apoio de outras secretarias, vem fazendo um trabalho para que, principalmente, diminua os alagamentos em nosso município. Para tanto, esse ano já foi investido mais de R$350 mil em canalizações pluviais. Aqui mesmo, no bairro Colonial, evidenciamos uma tubulação de 5 quadras, aproximadamente 500 metros de distância, onde há uma necessidade que os volumes de água seja canalizado quanto mais rápido, diminuindo os alagamentos nas parte baixa do nosso município.
Aqui especificamente na rua 3 de Maio, essa rua é muito usada pelo veículo, caminhão que temos em parceria com a Corsan, que faz o esgotamento sanitário de fossas, e havia uma dificuldade de mobilização desse veículo e também dos moradores que usam esse trajeto. Então é importante que é um trabalho realizado com a Secretaria de Obras, através do secretário Jair, através da Corsan, que também nos cedeu maquinários e pessoal para ajudar, e o DEMASE também com o pessoal e infraestrutura de tubulações para que se realize esse trabalho de drenagem pluvial. Reclamações que os vereadores mais recebem da comunidade juiense é das condições das ruas do município. Nós, a partir do momento que assumimos na Câmara, nós já tínhamos o conhecimento dessa situação. No mês de fevereiro reunimos aqui com os moradores e ainda no mês de fevereiro, então tratamos já em reunião com o secretário Jair da Rosa, secretário de Obras, com o Enio dos Santos, o diretor do DEMASE, devido a essa situação. Ela é uma obra importante, envolve um conjunto significativo aqui de moradores devido à questão da acessibilidade. E o nosso papel enquanto representante da comunidade é esse, também analisar os problemas, dialogar com a comunidade e encaminhar os setores responsáveis. Quem tem a responsabilidade, de fato, de tentar solucionar as demandas que são apresentadas. Então, nós estamos satisfeitos pelo serviço que está sendo realizado aqui. É uma parceria entre a Corsan, a Secretaria de Obras e o DEMASE para resolver essa situação. Nós sabemos de que ela é uma obra que, inclusive, se fosse no conjunto dela, provavelmente ela deve passar de R$400 mil. Ela não é uma obra que tenha muito investimento em materiais, mas é uma obra que exige muito trabalho, serviço de máquina. Então, no conjunto, nós sabemos que ela é uma obra muito significativa, inclusive no que se refere ao custo dela. O secretário de Obras salienta melhorias que estão sendo feitas em outros pontos da cidade. Nós estamos em outra frente de trabalho aí, na execução de pavimentação asfáltica, lá no bairro Lambari, na rua Roberto Miller, né, que amanhã já deve estar recebendo o reperfilamento. E segundo um contato com a empresa ontem, no sábado já estará acontecendo o asfaltamento da rua. Então é mais uma obra que nós estaremos concluindo essa semana, né, já na área de pavimentação. Também é importante destacar que essa semana houve a licitação de 5 quadras de calçamento, né, com pedra irregular, onde vai beneficiar o bairro Getúlio Vargas, bairro Industrial e bairro Tomé de Souza, que são necessidades e reivindicações também antigas daqueles bairros, daquelas pessoas que residem lá. Então, aos poucos, a administração começa a andar, começa a acontecer as obras. E também a gente aproveita a destacar que estamos concluindo com o setor de engenharia da Secretaria e da Secretaria de Planejamento, que a gente faz um trabalho integrado com os dois setores de engenharia, o projeto para uma recuperação asfáltica nas ruas centrais, aí onde a Corsan teve atuação, né? Então também virá obras pela frente aí na área central e mais bairros, bairro histórico também, com 7 de setembro, Gutenberg do Prado, né? E também em fase de projeto sendo analisado junto à Caixa Federal, Alice Couto, Augusto Schwantz, que também receberão pavimentação asfáltica. O presidente do bairro aproveita a oportunidade para falar sobre outras melhorias que são necessárias. Ainda aqui no bairro para ser feita. Até inclusive quando a gente estava reivindicando sobre essa rua aqui, eles pediram, a gente precisa de lixeira comunitária, que eles pediram aqui para o final da rua, porque por causa da rua, o caminhão do lixo não vinha até aqui, né? E os moradores tinham essa dificuldade de depositar o lixo. E o ônibus também, então, mais horários. E a gente tem mais ruas também precisando de pavimentação aqui, né? A gente também continua ainda no mesmo problema, ainda tentando resolver agora sobre o posto de saúde, que é uma coisa que para nós tem uma prioridade bastante, porque a população cresceu bastante.